Então tá, né, rapaziada? Vamos lá, vamos gravar esse vídeo aqui correndo, né? Porque pra gente subir rápido, né? Então eu tô meio no estilo improvisado aqui, não estou usando a câmera, estou usando o próprio computador aqui pra coisa ir mais rápido, pra gente ver se monetiza, né? São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Foi um jogo de dois tempos distintos, né? Nas horas do intervalo a gente já falava que o São Paulo não fazia uma boa partida, que o jogo do São Paulo deixava um pouco a desejar, né? Um adversário retrancado. Aliás, o Atlético Paranaense começou com uma chance lá do Allan Kardec, um vacilo da defesa, mais especificamente um vacilo do seu Arboleda, né? Duas vezes na primeira, ele tenta dar um corte no cara, erra, acaba dando um passe. Lá o cara arma a jogada pelo canto, cruzamento. E o Arboleda, que tinha saído da área para dar esse bote, deixou o Allan Kardec livre. Mas, enfim, não saiu nada desse lance e depois o jogo seguiu aí sem maiores emoções. Né? A gente teve a contusão aos 14 do Wendel, e que eu cito no relato do jogo, né, que está lá no ar, no avantemeutricolor.com.br, que me lembrou bastante, tá? Me lembrou bastante o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, né? Porque no jogo contra o Corinthians também, o São Paulo estava com um pouco de dificuldade de encaixar o estilo de jogo, né, a tática de jogo escolhida inicialmente, de um pouco mais de sair jogando pelo meio, de forçando um pouco o jogo pelo meio, e o Oscar na ocasião acaba se machucando, as coisas acabou dando certo de certa maneira, claro, felicidade do Oscar, é evidente, mas acaba dando certo de alguma maneira para o São Paulo, que conseguiu encaixar, o Crespo consegue arrumar o time com a alteração que ele é obrigado a fazer. Hoje eu senti que foi a mesma coisa, foi a mesma situação. Né? A contusão do Wendel, ele é obrigado a colocar o Enzo Dias em campo, só que ele muda a configuração para um 3-4-3. Né? Ele abre o Ferreirinha lá na direita, ele abre o Enzo Dias para jogar mais avançado pela esquerda e o São Paulo ganha um pouco mais de volume de jogo. Né? Isso ali nos 14, que vai culminar no gol aos 30 do Pablo Maia. A jogada do Enzo Dias, primeiro é o Marcos Antônio, que finaliza, bate na marcação, sobra para o Alan Franco, que estava lá, né, vaca louca lá na frente, né, fazendo ali as funções de lateral, talvez, e o Alan Franco ajeita, o Pablo Maia chuta, finaliza e faz o gol. Né? Pablo Maia, que foi uma das surpresas da escalação, ele que vinha esquentando o banco, e acabou sendo escolhido hoje para começar jogando, deu resultado, fez o gol. Né? A impressão que a gente tinha a partir daí era que o São Paulo conseguiria imprimir o seu ritmo ante um adversário que estava completamente dominado. Mas não foi muito o que aconteceu. O André Silva perde a segunda boa chance ali do finalzinho do primeiro tempo, né? Uma jogadaça do Ferreirinha que dá um passe de letra para ele na cara a cara e ele chuta em cima do Santos, né? Não foi nenhuma defesa do Santos. Né? Sim, o Santos, aquele que foi jogar pro Flamengo e tal, é reserva do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogou hoje só com o time inteiro reserva, tá? E perde a chance de fazer o 2-0. Na volta do intervalo, o Atlético Paranaense mexe as suas peças e coloca muitos titulares em campo, né? O tal do Zapelli, que o São Paulo chegou a se interessar para contratar no início do ano, não deu muito certo, é difícil negociar com o Atlético Paranaense, né? Todo mundo sabe, né? Enfim, colocou lá os colombianos também, que ele contratou, né? E aí, o que a gente teve foi uma partida mais franca, uma partida mais aberta, né? Porque o São Paulo também coloca jogadores titulares em campo, como o Luciano, por exemplo, né? O Bobadilha, enfim, vou ficar nesses dois. Fica uma trocação mais franca, né? Fica um jogo de toma lá de cá. É claro que o São Paulo é um time muito superior em qualidade técnica, em qualidade individual do que o Atlético Paranaense, né? E por estar jogando em casa, por estar com uma vantagem no placar, acabava imprimindo mais o seu ritmo para cima do Atlético Paranaense. Não demorou para sair o segundo gol, uma jogadaça do Rodriguinho, né? O Rodriguinho pega uma bola ali na meia direita, sai cortando todo mundo, dribla, deixa o nosso glorioso Léo Pelé no chão, rola pro meio da área e o Ferreirinha chega batendo. O Ferreirinha estava muito bem posicionado, né? O Ferreirinha sempre flutuando bastante dentro da área, já virou uma máxima do Crespo isso. O Ferreirinha chega batendo e faz o 2-0. Dava até sinais de que poderia imprimir uma goleada, tá? Dado o volume de jogo do São Paulo.
né? Mas não foi o que aconteceu. O Enzo Dias chega a acertar uma bola na trave, e aí no finalzinho, aos 41, né, um dos colombianos do Atlético Nacional, lá que o Atlético Paranaense contratou, e que muita gente comemorou, né, que ele não jogaria mais contra o São Paulo na Libertadores, jogou na Copa do Brasil e fez o gol 2-1. É um resultado que mantém a vantagem do São Paulo para o jogo da volta. O São Paulo pode jogar por um empate lá em Curitiba, mas deixa, evidentemente, um gostinho amargo, por menor que seja, na boca do torcedor são paulino. Por quê? Porque, de certa maneira, o Atlético Paranaense é um time muito fragilizado. Muito fragilizado. No segundo tempo, trocou de técnico agora recentemente, com o Odair Helma, que eu acho um bom treinador, né? Não acho uma lástima como pregam por aí, né? Mas no segundo tempo, com a entrada dos titulares, a gente viu que teve um crescimento de produção, mas o jogo era para ser definido no primeiro. Né? Era para o São Paulo já abrir uma vantagem maior sobre um adversário de Série B, que faz uma péssima campanha na Série B. É, Era para o São Paulo ter encontrado um jeito. Né? Não foi necessariamente a retranca do Atlético Paranaense, né, que não era lá tão retranca assim, né, repleto de veteranos, tá lá o Juliano, Allan Kardec, Patrick, Léo Pelé, né, um monte de figurinha carimbada aí, né, que já rodou pro time grande, os populares refugos, né. O São Paulo tinha condições de trabalhar melhor o seu jogo, encontrar uma dinâmica melhor, encontrar meios de articulação e de rodagem dentro do campo para tentar definir essa parada no primeiro tempo. Né? O André Silva não pode perder um gol da forma como ele perdeu. Né? O São Paulo não pode se desesperar da forma como se desesperou ali no meados do primeiro tempo e ficar apostando em bola longa. É bola no chão, é concentração, é atrair a marcação para sair da sua zona de conforto. Faltou isso. No segundo tempo, São Paulo teve, claro, porque aí entra a cavalaria, né? Entra a tropa de choque, entra o Luciano, entra a Pombadilha, entra a esquematização tática que o Crespo vem utilizando no Brasileirão, e tá aí, São Paulo pela primeira vez do ano conquista 2 vitórias, né? Um resultado importantíssimo, né? É, e até certo ponto impensável um tempo atrás, lá diante da draga que o time estava. É evidente. No segundo tempo a coisa ia melhorar. E de novo, faltou ter mais volume de jogo. Né? Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode apontar como um sinal de precaução, um sinal de alerta, não uma crítica. Isso aqui não é uma crítica, isso aqui não é estar apedrejando o trabalho do Crespo. É um pouco a falta de ímpeto do São Paulo para continuar atacando. É um pouco a falta de ritmo do São Paulo para continuar em cima dos adversários. Administra muito bem o jogo sem a bola. São Paulo joga muito bem sem a bola. É claro. E é claro que os problemas de contusão, é claro que o elenco limitado talvez pese na decisão do treinador de não se arriscar mais, de não ir tanto mais à frente. Mas num jogo de mata-mata, não dá para você ter uma vitória mínima, por mais que seja um adversário, repito, em uma fase e de segunda divisão, para você levar isso para casa do adversário. Isso é brincar um pouco com a sorte. É claro que, diante do futebol que o São Paulo vem apresentando, diante da solidez que essa equipe tem, soa até piada você apostar numa zebra. Porque sim, se o Atlético Paranaense eliminar o São Paulo, seria uma zebra. Repito, esse Atlético Paranaense que jogou hoje. Não historicamente, não dos últimos 20 anos. Evidente que o Atlético Paranaense nos últimos 20 anos tentou subir de patamar e virar um time grande. É claro, ninguém é imbecil aqui. Mas é evidente também que esse Atlético Paranaense rebaixado, castigado no estadual desde o começo do ano, não é um adversário que possa fazer frente à qualidade técnica que o time do São Paulo vem apresentando nos últimos 4, 5 jogos. Então, eu acho que o São Paulo hoje foi uma demonstração muito clara de que existem partidas que você tem que se doar mais, que você tem que se entregar mais. A correria, a movimentação intensa, ela não pode ser só do sistema defensivo, só do meio-campo. Ela tem que envolver uma capacidade ofensiva maior e mais apurada. Né? E isso vem faltando para o São Paulo. Tá? É óbvio, o time está jogando muito bem, o time está encaixado, mas a gente citou isso no tabelinha que está aqui no ar, com o Juba, com o Tidico,
com o Alex Bispo, com o Márcio, que isso é um dos fatores de preocupação desse São Paulo. Né? O time faz as alterações, né? Hoje foi o inverso, né? Porque os titulares entraram depois. Mas esse jogo sem bola, essa solidez defensiva, ela também tem que ser uma solidez ofensiva. São Paulo tem que criar mecanismos para definir as partidas o quanto antes. Se é para administrar a maior parte do tempo para se poupar fisicamente, essa é a minha impressão. Tá? Eu acho que hoje foi um reflexo muito claro disso. 2-1 é pouco. É pouco. É brincar com a sorte. Repito, não estou aqui dizendo que o São Paulo corre grandes riscos lá em Curitiba. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas o São Paulo precisa ter, acima de tudo, né, a concentração necessária, né, para, cara, enfiar gols dos adversários. Né, de estar ganhando de 2-0 do Corinthians e buscar o terceiro, quarto, quinto. De estar ganhando de 2-0 do Fluminense, como estava, né, no domingo, e enfiar 2, 3, 4, 5. De estar ganhando hoje de 1-0 do Atlético Paranaense e antes dos 30 do segundo tempo já ter feito o segundo, terceiro, quarto. É claro que não é uma equação tão simples, eu sei disso. Todo mundo, repito, ninguém aqui é idiota, ninguém aqui está encontrando pelo em ovo. Mas é um dos aspectos de aperfeiçoamento dessa equipe. E que, na minha opinião, está faltando um pouco disso. Está faltando um pouco de concentração, né? Porque a concentração ela passa a ser do jogo sem bola, de administrar as coisas em campo, de impedir o ataque adversário e um pouco mais de jogar, um pouco mais de se lançar à frente, sem tanta preocupação defensiva assim. Às vezes a melhor defesa é o ataque. E o jogo de hoje, para mim, foi muito categórico disso. O jogo de hoje, para mim, era para o São Paulo ter consolidado uma vantagem de 3, 4 gols. 2, 3, 4 gols. Uma só é pouco. É brincar com a sorte. É dar sopa pro azar. E é tudo que o São Paulo não precisa. É tudo que o São Paulo, em reconstrução, depois da nefasta passagem do Zubeldia, que deixou um time destruído moralmente e classificacionalmente, também vamos inventar uma palavra aqui, esse time não pode dar sopa para azar. Esse time não pode sofrer baques. E tem aí a Libertadores, com adversários mais difíceis que o Atlético Paranaense. Claro, se passar a partir das quartas, tudo pode acontecer na Copa do Brasil, mas por hora, que a gente tem aqui. Então, jogando em casa, São Paulo precisa acentuar melhor o seu pé, ofensivamente falando. Deixar um pouco esse jogo sem bola para consolidar a sua capacidade de, cara, de matar os jogos o quanto antes. E matar, claro, no campeonato de pontos corridos, 1-0, vale os 3 pontos do mesmo jeito se você enfiar 6-7. Ninguém aqui está falando pro São Paulo enfiar 6-7. Mas no mata-mata, numa situação como a de hoje, era pro São Paulo ter saído de campo com um placar melhor. Era pro São Paulo ter saído de campo sem sofrer gols, por exemplo. O treinador me passa a impressão que é uma preocupação dele. Ele fala isso constantemente. Né? Então, precisa se ver até que ponto a qualidade dos jogadores também está influenciando isso, a concentração dos jogadores. Né? De achar que ó, a coisa está resolvida. 2-0 aí, está resolvido. Vamos tirar um pouco o pé, vamos se poupar. Talvez não seja o melhor caminho. No mata-mata pode não ser o melhor caminho. O São Paulo fez um jogo hoje de pontos corridos, de campeonato de pontos corridos. Faltou um pouco o ímpeto do mata-mata. E aí, isso, contra adversários mais qualificados em casa, quando você for fazer a volta com eles, pode fazer falta. Como pode fazer falta com o próprio Atlético Paranaense. Tá certo? Deixa o like, se inscreve, curte, tá? Você vai xingar aí que eu sei. Ah, você tá arranjando pelo em ovo, né? Pô, não sei o quê. Não, é a nossa função como analista, principalmente, eu não vou usar o termo, eu sou jornalista, não é isso. Mas como analista, se atentar aos fatos e à história do que cada partida nos conta. E o que essa partida com o Atlético Paranaense não me contou, é claro, eu não vou aqui, nossa, que grande vitória sobre o Atlético Paranaense, porque era evidente que o São Paulo ia ganhar. O São Paulo é o favorito do duelo. Jogando no Morumbi ainda, contra um time reserva de uma equipe que não está nem no G4 da Série B, não está nem disputando o acesso da Série B. Né? O Atlético Paranaense está numa draga. Então, pô, não dá para enaltecer uma vitória sobre um adversário como esse. Não dá, simplesmente não dá.
porque a gente tem que fazer aqui as ponderações. E teve muita coisa errada no jogo de hoje. A principal delas foi esse, o ímpeto ofensivo. São Paulo precisa atacar mais, São Paulo precisa matar esses jogos. Precisa pegar um Juventude e matar. Precisa pegar um Fluminense na lona e matar. Precisa pegar um Corinthians na lona e matar. Matar. 2, 3, 4 gols. Entendeu? Não pode dar sopa pra azar. Não pode. Eu não sei até que ponto esse time tá preparado para aguentar um baque. Tá? Deixa o like aí, se inscreve, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. E vire membro do canal. Ajude o Avante Meu Tricolor. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Beijo do gordo. Tchau.